Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Gabriela Carvalho, médica dedicada à saúde do homem maduro, com mais de 20 anos de experiência acompanhando de perto a jornada masculina rumo a uma maturidade com mais qualidade, energia e, principalmente, dignidade. Hoje, quero te convidar para uma conversa sincera que talvez mude para sempre a forma como você enxerga o próprio corpo, a sua vitalidade e até a sua autoconfiança. E, acredite, não estou exagerando. Imagine só, aquele pozinho branco simples que talvez esteja esquecido em algum cantinho da sua cozinha, usado para tirar manchas da pia, neutralizar odores da geladeira ou até dar leveza a uma receita de bolo. Pode ser uma peça-chave para restaurar sua circulação, fortalecer as ereções e resgatar o entusiasmo que talvez você achasse perdido. Sim, estou falando do bicarbonato de sódio. Pode parecer estranho à primeira vista, mas milhares de homens acima dos 60 anos, inclusive muitos que me procuraram no consultório, experimentaram benefícios reais ao incorporar esse recurso natural e acessível ao seu dia a dia. Talvez você esteja pensando, doutora, será que isso não é bom demais para ser verdade? E essa dúvida é legítima. Afinal, estamos falando de uma fase da vida em que muitos homens acabam aceitando como natural a perda de energia, os episódios de ereção fraca ou até o desânimo diante de situações íntimas. Mas o que poucos sabem, e que a ciência já comprovou, é que pequenas mudanças no cotidiano podem gerar transformações profundas. E o bicarbonato de sódio é uma dessas ferramentas, simples, baratas e, quando usadas corretamente, surpreendentemente eficazes. Antes de entrarmos nos detalhes e nos benefícios concretos, quero te fazer um pedido pessoal. Se você valoriza a vitalidade, se deseja envelhecer com disposição, autoestima e aquela alegria de viver que faz toda a diferença, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você garante que vai receber todos os conteúdos que preparo com tanto carinho, baseados em evidências científicas e na minha vivência clínica, pensando sempre em homens como você. E mais, sua participação é fundamental. Se este tema faz sentido para você, digite 1 nos comentários. Se não, digite 0. Eu leio cada mensagem e isso me ajuda a entender o que realmente importa para você. Assim eu posso trazer sempre assuntos relevantes, dicas práticas e, principalmente, esperança. Agora vamos ao que interessa de verdade. Quero te mostrar, passo a passo, por que o bicarbonato de sódio pode ser um aliado poderoso para homens depois dos 60 anos, especialmente quando falamos de saúde sexual. Mas não só isso. E, no final da nossa conversa, vou compartilhar uma rotina matinal que mudou a vida de muitos dos meus pacientes, devolvendo a eles energia, vitalidade e confiança, não só no quarto, mas em todas as áreas da vida. Mas, antes de mais nada, preciso contextualizar. Por que tantos homens começam a perceber dificuldades na vida íntima, na disposição e até mesmo na autoestima conforme envelhecem? O que está por trás dessa sensação de perda de potência, de energia e, às vezes, de masculinidade? Muita gente acredita que é apenas uma questão de tempo, que faz parte da idade e que não tem solução. Outros pensam que o único caminho é recorrer a medicamentos caros, cheios de efeitos colaterais ou dependência. Mas será mesmo que precisamos aceitar essas limitações como destino inevitável? Eu posso te afirmar, com toda a minha experiência de consultório e com base em estudos recentes, que o cenário é bem mais animador do que parece. O corpo masculino, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, tem uma incrível capacidade de adaptação e recuperação. Basta receber os estímulos certos. E sabe qual é um dos maiores erros que vejo acontecer? Ignorar os pequenos sinais do corpo, como o cansaço constante, a dificuldade de manter uma ereção firme, a falta de ânimo ou aquela sensação de peso emocional. Essas alertas, muitas vezes, têm origem em desequilíbrios silenciosos, como a acidez no organismo,
a inflamação crônica, o acúmulo de toxinas ou até mesmo a má circulação. E é exatamente nesses pontos que o bicarbonato de sódio atua, de forma suave, inteligente e natural. Eu já acompanhei muitos homens que chegaram ao consultório cabisbaixos, sentindo-se menos homens por não conseguirem mais ter relações como antes, ou por acharem que a vitalidade ficou para trás. Alguns evitavam falar sobre o assunto, outros tentavam mascarar a situação com desculpas, mas todos tinham uma coisa em comum: queriam se sentir vivos, desejados e confiantes novamente. E qual foi o ponto de virada para muitos deles? A introdução de pequenas mudanças na rotina, baseadas em ciência, bom senso e respeito ao próprio corpo. O bicarbonato de sódio, aliado a hábitos saudáveis, foi um dos recursos que mais geraram resultados surpreendentes, não só em relação às ereções, mas também na disposição, humor, clareza mental e até na qualidade de sono. Então, quero te convidar para ficar comigo até o final deste vídeo. Vou te mostrar, de forma clara e didática, como o bicarbonato de sódio pode atuar em diferentes frentes, desde o equilíbrio do pH sanguíneo até o suporte à produção de óxido nítrico, fundamental para a ereção, passando pelo controle da inflamação, melhora da oxigenação dos tecidos, estímulo à energia celular, auxílio hormonal, desintoxicação dos órgãos vitais e até o impacto sobre a ansiedade e o bem-estar emocional. E, como prometido, no final, vou revelar um ritual matinal simples, seguro e eficaz, que pode ser o início de uma nova fase na sua vida. Mas lembre-se, cada organismo é único. Sempre que possível, oriente-se com um profissional de saúde antes de iniciar qualquer mudança. O importante é dar o primeiro passo, com consciência e confiança. Então, respire fundo, se acomode aí e venha comigo nessa jornada de autoconhecimento, saúde e transformação. Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de perda, mas sim de novas conquistas, inclusive na vida íntima. Vamos juntos? Mas antes de tudo, deixa eu te contextualizar. Muita gente não percebe, mas o corpo do homem vai mudando com o passar dos anos. O metabolismo desacelera, a circulação já não responde como antes, a disposição cai e as ereções podem ficar mais fracas ou até falhar. Muitas vezes, isso é acompanhado de uma sensação de não sou mais o mesmo. Um peso emocional que raramente é discutido, mas que impacta até a autoestima e os relacionamentos. O que poucos sabem é que, na raiz desses sintomas, pode existir um desequilíbrio silencioso, o excesso de acidez no organismo. Quando o corpo está mais ácido, os vasos sanguíneos se contraem, a circulação fica prejudicada e, consequentemente, as ereções perdem força. É como tentar regar o jardim com uma mangueira dobrada. A água até sai, mas não chega com a pressão necessária. Aqui é onde o bicarbonato de sódio entra em cena. Primeiro benefício: equilíbrio do pH sanguíneo e melhora da circulação. Vou te contar o caso do seu Jorge, de 69 anos, recém-aposentado e visivelmente abatido. Ele me disse: "Doutora, sinto que perdi o vigor. Parece que meu corpo não responde mais." Os exames estavam quase todos normais, mas um detalhe chamou minha atenção. O pH interno dele estava mais ácido que o ideal. Ao introduzirmos uma rotina simples, com bicarbonato e limão em jejum, em poucas semanas ele voltou ao consultório sorrindo, sentindo-se mais leve e dizendo que até a esposa percebeu a diferença. Isso porque, ao reequilibrar o pH, o sangue flui melhor, levando oxigênio e nutrientes para onde importa, inclusive para o órgão sexual. Mas não para por aí. Além de melhorar a circulação, o bicarbonato ajuda a combater um vilão oculto: a inflamação crônica dos vasos sanguíneos. Esse é o segundo benefício. Muita gente associa disfunção erétil à testosterona baixa, mas a inflamação silenciosa é um ladrão sorrateiro do desempenho masculino. Ela endurece as paredes dos vasos, atrapalha a produção de óxido nítrico, o sinal químico que diz ao pênis para se encher de sangue,
e reduz a sensibilidade. Lembro do senhor Antônio, 71 anos, que se queixava de falta de energia e dificuldade de manter relações. Ao investigarmos, vimos que os marcadores inflamatórios estavam elevados. Com a inclusão do bicarbonato e caminhadas diárias, em poucas semanas ele relatou mais disposição, ereções matinais e até clareza mental. Diminuir a inflamação é como destravar um caminho que estava bloqueado. Agora, talvez você se pergunte: doutora Gabriela, mas só isso basta? Claro que não. O corpo masculino é complexo. Para a ereção acontecer, não basta o sangue chegar. É preciso que haja o sinal verde do óxido nítrico e é aqui que o bicarbonato surpreende de novo. Terceiro benefício: suporte à produção natural de óxido nítrico. Quando o corpo está ácido, esse composto precioso se degrada mais rápido. O bicarbonato alcaliniza o sangue, protege as células endoteliais e reduz o estresse oxidativo, criando o cenário perfeito para o óxido nítrico agir. Teve um paciente, o Ricardo, 66 anos, que chegou dizendo: doutora, tenho vontade, mas parece que o corpo não responde. Com uma rotina matinal de bicarbonato, limão e exercícios respiratórios, em algumas semanas ele voltou a acordar com ereções espontâneas, sinal de que o organismo estava ligando o interruptor de novo. Mas não é só o óxido nítrico que importa. O sangue precisa entregar oxigênio rapidamente às células do pênis. E é aí que chegamos ao quarto benefício. O bicarbonato potencializa a oxigenação dos tecidos eréteis. O senhor Paulo, 72 anos, ex-bombeiro, dizia: sinto que falta combustível, tudo fica lento, sem graça. Com exames, vimos que a saturação de oxigênio estava na faixa mais baixa. O bicarbonato atuou melhorando o transporte e a liberação de oxigênio pelas hemácias. Resultado: mais energia, sensação de calor durante o sexo e ereções mais firmes. Quando o corpo recebe oxigênio suficiente, tudo funciona melhor, até a sensibilidade e o prazer. Outro ponto pouco discutido é a energia das células musculares lisas do pênis, essenciais para manter o sangue e sustentar a ereção. Aqui entra o quinto benefício. O bicarbonato reforça a energia mitocondrial dessas células. O senhor Geraldo, 68 anos, ex-mecânico, me disse: parece que o motor apaga no meio do caminho. Expliquei que as mitocôndrias, as usinas das células, perdem eficiência com o tempo, principalmente se o corpo está ácido. O bicarbonato ajuda a reduzir o acúmulo de ácido lático e cria um ambiente favorável para que as mitocôndrias funcionem melhor. Combinando o uso do bicarbonato a alongamentos leves e respiração profunda, em um mês ele já relatava mais vigor e resistência. E não é só físico. O sexto benefício vai diretamente para os hormônios. E aqui, convido você a olhar para além dos números dos exames de sangue. Sabe aquela história de fazer exames, ver a testosterona dentro do normal e, mesmo assim, continuar sentindo cansaço, apatia, falta de desejo e uma motivação que simplesmente desapareceu? Isso é muito mais comum do que você imagina. Muitos homens chegam ao consultório com esse dilema. Os níveis hormonais parecem adequados, mas na prática, os efeitos não aparecem. E aí mora um dos segredos menos falados da saúde masculina. Não basta ter testosterona circulando. É preciso que as células do corpo estejam prontas para recebê-la, reconhecê-la e responder ao seu comando. E por que isso nem sempre acontece? Porque o ambiente interno do corpo faz toda a diferença. Quando vivemos anos com inflamação crônica, excesso de acidez, estresse oxidativo e maus hábitos, nossos receptores celulares, aqueles portões microscópicos que captam a mensagem hormonal, ficam preguiçosos, lentos, até insensíveis. É como gritar com alguém através de uma parede grossa. A mensagem até existe, mas não chega forte o suficiente do outro lado. Esse fenômeno é chamado de resistência hormonal, e ele explica por que tantos homens com testosterona normal
continuam sofrendo com sintomas de baixa testosterona. Aqui entra o papel do bicarbonato de sódio. Não, ele não é um suplemento hormonal. Ele não vai aumentar sua produção de testosterona. O que ele faz é ainda mais inteligente. Ao suavizar a acidez do meio interno e reduzir a inflamação, ele cria o ambiente ideal para que os receptores hormonais voltem a funcionar bem. Assim, a testosterona que já está presente no organismo finalmente consegue ser utilizada de forma eficiente, potencializando seus efeitos sobre energia, libido, motivação, força muscular e até clareza mental. Quero ilustrar isso com um caso real que vivi no consultório. O senhor Marcelo, 64 anos, aposentado da polícia, chegou até mim com uma queixa muito comum. Exames perfeitos, mas sintomas de desânimo, perda de interesse por atividades que antes adorava e uma vida íntima praticamente inexistente. Doutora, meus níveis estão bons, mas não sinto nada, ele me disse. Após avaliarmos o contexto, começamos um protocolo simples: pequenas doses de bicarbonato de sódio, intercaladas com treinos físicos leves e mudanças na alimentação. Não foi uma transformação instantânea, mas, em poucas semanas, o Sr. Marcelo começou a relatar aumento do desejo, mais entusiasmo para sair de casa, disposição para se exercitar e até um humor mais estável. Esse resultado não veio de mais testosterona, mas sim da capacidade do corpo dele de finalmente responder ao hormônio que já estava lá. É importante ressaltar: o segredo não está só na quantidade do hormônio, mas na sensibilidade dos receptores. E pequenas mudanças, como alcalinizar o corpo e cuidar da inflamação, podem reverter esse cenário silencioso de resistência hormonal. Isso vale não só para a testosterona, mas para vários outros hormônios fundamentais na saúde do homem maduro, como insulina, hormônios da tireoide e até o cortisol. Agora, mudando de assunto, quero falar de algo que muitas vezes passa despercebido: a saúde dos rins e do fígado. Estes dois órgãos são verdadeiros guerreiros silenciosos da nossa vitalidade. Com o passar do tempo, o corpo acumula resíduos metabólicos, toxinas ambientais, restos de medicamentos, hormônios antigos que já não servem para nada, além de subprodutos de uma alimentação desequilibrada. Se os rins e o fígado ficam sobrecarregados, o organismo inteiro sente. A circulação se torna mais lenta, a disposição diminui, a libido some e até o humor pode ser afetado. O 7º benefício do bicarbonato de sódio é justamente auxiliar na desintoxicação suave desses órgãos essenciais para a vitalidade masculina. Diferente de dietas radicais ou modismos perigosos, o bicarbonato, quando usado com responsabilidade, age de maneira gentil. Ele reduz a carga ácida do sangue e da urina, facilitando o trabalho dos rins e favorece o fluxo biliar, ajudando o fígado a processar e eliminar toxinas. Além disso, ao melhorar o ambiente interno, o corpo fica menos propenso a inflamações e sobrecarga metabólica. Deixe-me compartilhar o caso do senhor Carlos, 70 anos, ex-contador. Ele chegou dizendo que, apesar de não apresentar grandes alterações nos exames, sentia-se pesado por dentro, como se estivesse carregando um fardo invisível. A energia estava baixa, a pressão arterial começava a oscilar, a libido já não era a mesma e até o sono estava prejudicado. Introduzimos o uso de bicarbonato intercalado, junto com uma rotina de hidratação adequada, água morna com limão em jejum e pequenas adaptações na alimentação. O resultado veio em poucas semanas: sensação de leveza, melhora do humor, mais disposição para as atividades diárias e, principalmente, uma vitalidade renovada. O próprio senhor Carlos relatou que sentia o corpo menos inchado e a mente mais clara, como se tivesse tirado um peso das costas. É fundamental entender que rins e fígado bem cuidados são pilares para a saúde sexual, hormonal e emocional do homem. Quando eles funcionam bem, todo o resto se equilibra com mais facilidade. E ainda tem mais. O 8º benefício do bicarbonato de sódio vai especialmente para quem vive a batalha contra a famosa barriguinha e os desejos por doces e carboidratos.
O acúmulo de gordura abdominal não é apenas uma questão estética. Ele é um verdadeiro sabotador da saúde masculina. Sabe por quê? Porque a gordura da região do abdômen funciona quase como uma glândula, produzindo enzimas, como a aromatase, que convertem a testosterona em estrogênio, o hormônio feminino. Ou seja, quanto mais barriga, menos testosterona disponível e mais difícil fica manter o desejo, a performance e até a motivação para cuidar de si mesmo. Além disso, a gordura abdominal está ligada à resistência à insulina e aos ciclos de fome emocional, que levam à compulsão alimentar, principalmente por doces. O bicarbonato de sódio, ao ajudar a estabilizar o pH corporal, atua no controle da glicemia. Isso significa menos variações bruscas no açúcar do sangue, menos vontade incontrolável de doces e, consequentemente, mais facilidade para emagrecer. Um metabolismo mais estável favorece a queima de gordura, especialmente na região da barriga, e ainda resgata a autoconfiança, que é fundamental para uma vida sexual saudável. O exemplo do senhor João, 66 anos, ex-treinador de futebol, é inspirador. Ele já tinha tentado de tudo: dietas restritivas, caminhadas, redução de calorias. Ainda assim, a barriga persistia, trazendo não só insatisfação com a imagem corporal, mas também um impacto negativo no desempenho, no prazer e na autoestima. Ao adotar a rotina do bicarbonato, aliado a uma alimentação equilibrada e atividade física moderada, ele percebeu uma diminuição progressiva das compulsões por doces, uma redução visível nas medidas abdominais e, principalmente, uma mudança positiva na forma como se enxergava. Doutora Gabriela, hoje eu me olho no espelho e vejo um homem que não desistiu de si mesmo. Ele me disse, emocionado. Portanto, não subestime o poder de pequenos ajustes no seu dia a dia. O bicarbonato de sódio, integrado a hábitos saudáveis, é uma ferramenta que pode ajudar a restaurar o equilíbrio hormonal, desintoxicar o corpo e apoiar o processo de emagrecimento de maneira sustentável. E lembre-se, autoconfiança, disposição e prazer não são privilégio da juventude. São conquistas possíveis em qualquer etapa da vida, inclusive na maturidade. Mas não basta só o corpo responder. A mente também precisa estar alinhada. Muitas vezes, converso com pacientes que relatam sentir vontade, desejo, até imaginam situações íntimas com entusiasmo, mas, na hora do momento a dois, algo simplesmente trava. O nono benefício do bicarbonato de sódio é justamente esse. Ele atua suavemente acalmando o sistema nervoso, ajudando o homem a reconquistar o equilíbrio emocional necessário para que o corpo e a mente trabalhem em harmonia. Vamos entender melhor esse processo. O desejo sexual é uma experiência que envolve não apenas estímulos físicos, mas também todo um conjunto de emoções, pensamentos, lembranças e expectativas. Quantos homens já não passaram pela situação de querer muito se conectar à parceira? Mas, diante da ansiedade, do nervosismo, de preocupações do dia a dia ou do medo de falhar, acabam entrando em um ciclo de autossabotagem. O cérebro, nessas situações, interpreta o momento íntimo como um possível estressor e aciona automaticamente o chamado modo luta ou fuga. É um mecanismo primitivo de proteção, onde o corpo libera adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, tensiona os músculos e, infelizmente, desvia o sangue de áreas consideradas não essenciais naquele instante, como o órgão sexual. Esse mecanismo, que foi tão útil para nossos ancestrais em situações de perigo real, hoje pode ser um grande vilão da vida íntima. O resultado? Mesmo com desejo, o corpo não responde, a ereção não acontece, ou se perde rapidamente. Surge então a frustração, a vergonha, o medo de tentar de novo. E esse ciclo, se não for interrompido, pode comprometer não só a sexualidade, mas também o relacionamento e a autoestima. É aqui que o bicarbonato mostra um papel surpreendente. Ao reduzir a acidez e a inflamação sistêmica,
Ele contribui para o reequilíbrio do sistema nervoso autônomo, favorecendo a predominância do sistema parasimpático, aquele responsável pelo relaxamento, pela sensação de bem-estar, pelo deixar acontecer. Quando o corpo está mais alcalino, as reações ao estresse diminuem, a mente se aquieta e o homem consegue se entregar ao momento presente, sem tantas cobranças ou ansiedade. Lembro do caso do Senhor. Tomás, militar aposentado de 70 anos, que me procurou dizendo: Doutora, eu amo minha esposa, sinto desejo, mas na hora H parece que meu corpo trava. Fico tenso, começo a pensar demais e acabo frustrado. Conversamos bastante sobre o impacto das emoções na sexualidade e propus um protocolo simples: pequenas doses de bicarbonato, respiração consciente e alguns minutos de relaxamento antes do momento íntimo. Em poucas semanas, ele já relatava estar mais calmo, menos ansioso e, especialmente, mais conectado à esposa. A intimidade voltou a fazer parte da rotina do casal, agora sem a sombra da ansiedade. A mente tranquila é um dos maiores aliados do prazer e da performance sexual. Por isso, cuidar do sistema nervoso é tão importante quanto cuidar da circulação ou dos hormônios. O bicarbonato não é um tranquilizante, mas age como um equilibrador do terreno interno, reduzindo o ruído da ansiedade, abrindo espaço para o prazer genuíno e a conexão com o parceiro ou parceira. Mas você pode estar se perguntando: como maximizar ainda mais esses benefícios? Como criar um ritual de autocuidado que seja simples, natural e potencialize os efeitos positivos do bicarbonato? É disso que vamos falar agora. O 10º benefício envolve uma combinação poderosa: o bicarbonato de sódio aliado ao limão ou ao vinagre de maçã. A união desses ingredientes desencadeia uma reação natural, que além de alcalinizar o corpo, estimula o fluxo de bile, apoia o funcionamento do fígado e ainda reforça a saúde dos vasos sanguíneos. Mas os efeitos não param por aí. A mistura também favorece a digestão, equilibra o pH do sangue e contribui para a vitalidade geral. Vou contar a história do senhor Bernardo, de 74 anos, viúvo há alguns anos e que, após um período de luto, decidiu que queria voltar a se sentir vivo, aberto para novas experiências e, quem sabe, até para um novo amor. Ele me procurou dizendo que sentia cansaço, desânimo e que a libido parecia ter desaparecido. Sugeri então o ritual matinal: um copo de água morna, limão espremido e uma pitada de bicarbonato em jejum. É importante que a dose seja pequena, cerca de 1/4 a meia colher de chá, para não sobrecarregar o organismo. Em poucas semanas, o relato foi emocionante. Doutora Gabriela, parece que acordei para a vida de novo. Sinto mais energia, clareza e até minha disposição para conhecer pessoas voltou. Me sinto mais leve e animado. E, se você acredita nessa abordagem natural, baseada na ciência e no olhar humano, considere apoiar nosso canal. Seja tornando-se membro, fazendo uma doação ou simplesmente divulgando para mais pessoas, cada gesto fortalece essa rede de cuidado e conhecimento. Por fim, nunca esqueça: seu corpo não está quebrado. Ele apenas precisa de suporte, paciência e pequenas atitudes para voltar a funcionar em harmonia. O bicarbonato pode ser esse empurrão inicial, desde que usado com consciência. Agradeço imensamente por você ter ficado comigo até aqui. Isso mostra o quanto você valoriza sua saúde, seu bem-estar e quer viver mais e melhor. Eu, doutora Gabriela Carvalho, sigo ao seu lado, trazendo orientações honestas, humanas e cientificamente embasadas. Até o próximo vídeo!